Olá, amigos do blog do Jordão Bezerra, do Bate-Papo com o Jordão Bezerra. Hoje nós vamos fazer um bate-papo especial hoje com o candidato a deputado federal, jornalista, radialista, como conhecido na Paraíba inteira, o Heron Cid, que hoje é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com o Jordão. Jordão, muito obrigado a você pelo convite. Bom bater esse papo com você. Eu já venho acompanhando seu trabalho na imprensa regional aqui de Patos. Seu trabalho também chega a João Pessoa e chega a toda a Paraíba, dado o seu empenho, a sua dedicação. Fico muito à vontade aqui de poder falar com toda a sua audiência. Você, como é conhecido, é um dos ícones da comunicação paraibana, bem sucedido, graças a Deus, muito esforço, vindo aqui do sertão, mas está abraçando uma missão diferente. Essa de se colocar aí para ser sabatinado seu nome agora, dia 2 de outubro, que moveu Heron Cid a abraçar essa missão. Primeiro, eu fico sempre surpreso quando eu recebo esse tipo de referência sua aí, porque na verdade eu me sinto um operário da comunicação, sempre foi assim. Às vezes a gente tem espaço, tem algum sucesso, mas no final das contas nós somos integrantes da imprensa, operários. Meu tamanho é o mesmo seu, você faz o seu trabalho aqui, tem a sua audiência aqui, eu tento ter nos espaços que eu ocupei. E esse novo momento eu venho dizendo que não estava planejado, não era algo sonhado, eu não me organizei, digamos assim, para isso. Todo o meu movimento pessoal e profissional sempre foi concentrado na comunicação, no jornalismo. Estava recentemente num projeto muito bem sucedido, modéstia à parte, de rádio, que era o programa Hora H, uma cadeia de emissoras, 25 emissoras em toda a Paraíba. Isso depois de muitas renúncias pessoais para ocupar esse espaço, entre elas deixar veículos, sistemas de comunicação, a tal da estabilidade dos salários, para construir um espaço próprio, autônomo. Acho que todo jornalista tem esse desejo, de ter o seu espaço próprio. Isso também é resultado de um processo de amadurecimento profissional, de consolidação de uma carreira. Então eu estava há 2 anos e meio nesse programa, chegando a toda a Paraíba, e meu plano pessoal era consolidar esse projeto, ampliar, inclusive para outros centros. E tinha um projeto de levar o programa Hora H para ser gerado a partir de Brasília. E de repente, eis que, como diz a canção de Chico Buarque, eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Desde janeiro eu comecei a receber sondagens de alguns partidos sobre a possibilidade de disputar um cargo nas eleições deste ano, sobretudo o cargo de deputado federal. E eu comecei a me questionar o que é que estavam vendo que eu nem mesmo eu via em mim. E passei a refletir sobre essa possibilidade, sobretudo a partir ali da reta final das filiações. Eu sempre fui filiado a partido político, pouca gente sabe, mas eu sempre fui filiado desde os meus 18 anos de idade. Eu era filiado até abril desse ano ao antigo PPS. Cheguei no PPS em 2002 e fiquei até pouco tempo no Partido Popular Socialista, que depois virou Cidadania. Porque eu sempre acreditei na política, sempre gostei, sempre atuei profissionalmente no jornalismo político, exatamente por essa afeição ao processo político. Passei a minha vida inteira até hoje no jornalismo analisando política, entrevistando políticos, autoridades, mandatários, mediando debates eleitorais. Então, a gente não tem como fazer isso se não gostar, tem que gostar. Mas eu me senti muito motivado pelo momento. Eu sou um dos muitos brasileiros e paraibanos, Jordão, inconformado com o estado de coisas que nós temos hoje na política. Chegou ao fundo do poço, mas mesmo assim os políticos insistem em cavar um pouco mais esse poço. Um ambiente de profunda descrença, de marginalização, muito pelo comportamento de alguns políticos, pelos desvios de alguns agentes públicos da verdadeira função e essência do que é a política, mas também pela radicalização. Nós estamos vivendo um momento de muito radicalismo, de extremismo ideológico, que faz com que muitas pessoas se afastem ou deixem de acreditar na política como solução de mediação dos grandes conflitos sociais. Então, eu, diante desse cenário, a partir desses convites, recebi um convite do governador João Azevedo e passei a levar mais a sério essa possibilidade, porque eu vinha conversando com Deus, tentando entender por quê e para quê, qual o propósito, porque eu saí da minha condição confortável no jornalismo, em que a gente é muito mais estilingue do que vidraça,
e ir para um outro lado em que você vira alvo. E num ambiente em que quem entra já entra sob suspeita, porque o nível está tão ruim que parece que quem tem uma vocação para servir parece que está mal intencionado. Então, cuidado para não ser engolido pelo sistema. Que é pesado, né? E aí eu, no final das contas, ouvi muitas pessoas, inclusive minha família, mas, sobretudo, conversei muito com Deus. Quem me conhece sabe que eu tenho fé em Deus. Não estou dizendo aqui que sou perfeito, muito pelo contrário. Eu busco muito Deus porque sei das minhas limitações e minhas imperfeições. E eu ouvi muitos sinais, percebi muitas direções no sentido de que a gente precisa dar uma contribuição. Não é porque a política está no estágio que se encontra que nós temos que lavar as mãos. Nós temos a política que queremos. A política que queremos depende muito de nós. E qual é o nosso papel nesse presente instante, para usar uma expressão de Belchior? É só falar mal, atirar pedras e ficar assistindo do sofá, dizendo tudo que tem que ser feito, mas sem pagar um preço? Ou ir ao campo, ir à arena, até para se ferir, mas para cumprir um papel? Eu não poderia ser uma voz nesse instante de omissão. Eu sempre usei minha voz para me comunicar e para cumprir um papel social. O jornalismo que você faz cumpre um papel social, né? Tem uma importância muito grande. E diante desse cenário eu me senti encorajado a dizer: que é isso? Por que é que nós que estamos inconformados temos que ficar só assistindo? Quem disse que a política é só espaço para quem tem dinheiro no banco, parentes importantes, tradição e um balaio de prefeitos? Não, eu não acredito nessa política, né? Eu acho que movimentos como esse, representam também um sentimento de inconformismo, de indignação do cidadão e de crença de que a política é sim o espaço adequado para as grandes transformações, para a construção da cidadania, ainda que a gente precise pagar um preço para isso. Estou motivado a dar uma contribuição, a usar a minha voz para tentar qualificar e elevar o nível do debate da Paraíba, que infelizmente nesse momento tem sido muito raso e muito cheio de interesses pessoais, às vezes interesses partidários, e uma discussão muito pobre sobre o que a Paraíba realmente precisa e o que o nosso povo aponta e demanda. Estamos batendo papo hoje com o candidato à Câmara Federal, Heron Cid, ele é jornalista, radialista, e é daqui do Sertão. Muita gente conhece você da mídia pessoense, que chega aqui naturalmente ao Sertão, mas você é do Sertão. Eu venho lá do Sertão, como diz a música. Eu venho lá do Sertão. Conta um pouco da história, brevemente, quem é Heron Cid, até para tu. Você está no Sertão, para que o povo pense que você é pessoense, embora você tenha um grande respeito lá por João Pessoa. Jordão, eu sou filho do Sertão. Eu sou nascido em Souza, nasci na maternidade Lídia Meira, em Souza, em 1983. Os cabelos já estão ficando prateados aqui, já tenho 38 anos de idade, mas cresci e me criei em Marisópolis, que era a época distrito do município de Souza. Depois fui emancipada. E estudei a vida inteira em Souza, até os 18 anos de idade. Tive minha formação pessoal toda em Marisópolis. Sou filho de à época, uma auxiliar de ensino, uma servidora pública, mas que antes disso criou a mim e a meu irmão praticamente sozinha, sem a presença de um marido, de meu pai, com a ajuda de a mãe dela, minha avó, que sempre foi mãe, uma vendedora de produtos da Avon, e sou filho de um radialista chamado José Maria Madri. Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, eu fiquei aos cuidados de minha mãe e de minha avó, mas sempre tive muito apetite pela comunicação. Era muito tímido, mas herdei o dom, o talento, digamos assim, do meu pai, que era radialista, para este mundo da comunicação. As palavras sempre me encantaram muito. Era o meu refúgio, porque eu era muito tímido. A palavra, o ato de escrever, a poesia, o texto, a possibilidade de me comunicar, de falar, sempre me estimulou muito. Até que eu já me iniciei no rádio ali em Souza, na região de Souza, também Cajazeiras, e passei no curso de jornalismo para a Universidade Federal da Paraíba, curso de comunicação, e após a chegada a João Pessoa, depois do curso eu passei a atuar em veículos de comunicação da capital do estado, inicialmente pelo Sistema Correio de Comunicação, no rádio, na televisão e no jornal. Paralelamente fundei um portal de notícias chamado Mais PB, um blog também. Depois fui para o Sistema Arapuã de Comunicação, onde fiz rádio e televisão. E mais recentemente, em 2019,
decidi fazer um projeto solo e autônomo numa cadeia de emissoras de rádio, programa gerado da nossa própria empresa, do Portal Mais PB, da Rede Mais, o programa Hora H. A minha experiência de vida, a minha formação vem do sertão, aqui de onde nós estamos. O sertanejo, como diria o Clísio da Cunha, antes de tudo, é um forte, porque a gente precisa vencer muita adversidade. Tanto que quando a gente chega em outros espaços, a gente termina dando conta, porque a gente já sofreu muito, já trabalhou, já fez tanto com pouco, que a gente se habitua a lidar com a adversidade, com a dificuldade e a vencer. Você chega, caso você chegue lá, o povo paraibano escolha, Heron, eu lembrava aqui, quando você falava ali, a questão, foi um convite um pouco antes do governador lhe convidar, que eu até falava com você, questionava essa questão de ser candidato a prefeita na sua cidade, você recorda disso. Mas assim, caso você chegue lá, quais são as bandeiras que eram feitas? São muitas bandeiras, mas assim, 2, 3 as principais, por onde você tem peregrinado, tem vida nessa cidade, as carências, como é que tem sido também essa questão das visitas, o sentimento do paraibano? Você usou uma expressão muito que se adequa a esse meu momento. Você disse, você tem peregrinado. Eu me sinto um peregrino nessa estrada, um missionário, levando uma mensagem. Quem não tem dinheiro, quem não tem estrutura, quem não tem tradição, gente como eu, estar numa disputa eleitoral é praticamente um atrevimento, é uma ousadia. E, nesse sentido, eu tenho procurado ouvir as pessoas. Como a minha única arma, a única ferramenta é a palavra e a mensagem, saúde pública, a melhoria da qualidade do serviço público, que no geral é muito ruim, lento e ineficiente. Quem precisa da saúde pública sabe como é uma penúria, como é uma via crucis conseguir um atendimento, um exame e muito mais uma cirurgia. No geral, o sistema de saúde público brasileiro penaliza o cidadão. Lá, o cidadão chega e geralmente pela falta de estrutura ou até pela ineficiência do modelo de gestão pública, é tratado como um mendigo, não como patrão. E o cidadão tem que chegar no serviço público de saúde, de educação, seja lá o que for, como patrão, porque é ele que paga. Onde está escrito que o serviço público tem que ser ruim, lento e ineficiente? Eu trago um exemplo aqui de Patos. Até um dia desse, Patos não tinha mamógrafo. Mas tinha uma clínica particular que tinha um mamógrafo. Peraí, quem tem mais condição de ter um mamógrafo? É uma clínica limitada com recursos privados ou uma saúde pública que tem um orçamento gigantesco? O problema é dinheiro ou é gestão? Ou é prioridade? Então, eu acho que a gente precisa reconsiderar isso. Quem vai ao PSF sabe da dificuldade do que é um PSF. Eu ouvi em João Pessoa uma comunidade me dizendo, um grupo de mulheres, que o PSF lá do bairro não estava funcionando vez por outra porque a médica adoecia. Quando ela adoecia, não funcionava. Peraí, tem lógica, Jordão, que um posto de saúde que atende a comunidade, ele deixa de funcionar num dia porque a médica adoece? A médica tem o direito de adoecer e o poder público tem o dever de substituí-la. Quer dizer que no dia que a médica adoece, o cidadão não pode adoecer? É um serviço ruim que precisa ter um sistema de metas, de acompanhamento e de avaliação do cidadão. Nós, cidadãos, precisamos ter o direito de, pelo menos, avaliar aquele serviço. De ir ao hospital e, no final das contas, ter um mecanismo lá que o cidadão diga: recepção, como foi o atendimento? Bom, ótimo, péssimo, regular. O atendimento do médico, a demora do exame, para que o cidadão tenha o direito de expressar aquela opinião, Jordan, e mais, que a gestão pública tenha conhecimento, tenha medidas, relatórios para se autoavaliar e melhorar essa qualidade. O serviço público de saúde tem que ser melhorado urgentemente. Não dá para gritar viva o SUS, que é um sistema muito importante e necessário, mas um viva o SUS para um cidadão que está lá, na penúria, numa fila, e que passa 6 meses para conseguir uma consulta ou um exame, para ele é quase um deboche. Estamos batendo um papo hoje com o candidato à Câmara Federal, Heron Cid, ele é do PSB, e está colocando seu nome à disposição para ser sabatinado aí pelo paraibano, né, de todo o estado, dia 2 de outubro. Deixando aqui nessa reta final, Heron, agradecer a sua gentileza de aceitar e acatar esse convite, né? A gente já vinha tentando, mas chegou ao dia, chegou a oportunidade. Conhecer pessoalmente, foi um prazer, a gente já trocava figurinha, mas não teve esse contato pessoalmente hoje. Desejar boa sorte na sua caminhada e aqueles que estão nos assistindo, nos vendo pela internet também,
por que merece dar um voto de confiança a Aron Cid. Jordão, eu quero agradecer a você pelo seu convite, pelo espaço de conversar com a sua audiência. Muito mais do que um pedido de voto, eu deixo uma mensagem de reflexão. Como é que tem sido o critério de escolha dos nossos candidatos? Os que estão lá nos mandatos são resultado de escolhas. Não tem ninguém lá imposto, nem por decreto. Então, a política que temos é a que nós temos escolhido. É importante que se diga isso. É o resultado de nossas escolhas que está no Congresso Nacional, que está nos espaços de poder. Então, a primeira reflexão é: avalie a postura, o histórico, a forma de cada um se conduzir na vida e perceba que ninguém vai fazer na vida pública o que não faz na vida privada. Tem gente prometendo fazer na vida pública o que não consegue fazer na vida privada. Então eu digo que eu continuo sendo Aron Cid, aonde for. Eu fui um jornalista político até pouco tempo, agora sou um jornalista na política. Então a mesma postura, a mesma integridade, a mesma honestidade, a mesma decência com que eu atuei no jornalismo esse período todo, é a mesma que eu ofereço à Paraíba como uma opção, trazendo essa reflexão de que a política não é um balcão de negócios, não é um espaço dominado e reservado apenas para quem tem fortunas para investir. Não é um lugar reservado, exclusivo apenas para quem tem sobrenomes importantes e família. A política não é isso. Ela não pode ser normalizada no sentido de que é um lugar só para heranças eleitorais, lobbies, negócios. Não é sequer uma carreira. Então eu acho que a Paraíba tem uma oportunidade de fazer um movimento de renovação. Me sinto também resultado desse movimento de renovação, encorajado a ser uma opção de resgate da dignidade da política e da política que consegue exercer o que precisa ser feito. Não é fazer diferente, tá? É para fazer o que precisa ser feito, com honradez, com dignidade, com coragem, e não enxergando a política como uma carreira. A política não é uma carreira, é um espaço de serviço. Eu me sinto alguém que tem a concepção de que, estando num mandato de deputado federal, vai ser um servidor público, com estabilidade temporária de 4 anos. Sou contra a reeleição ilimitada para cargos legislativos. Isso não tem sentido. Não é razoável que uma pessoa fique no cargo durante muito tempo, no máximo 8 anos, e a partir desses 8 anos, que é o período que um prefeito tem direito, que um governador tem direito, que o presidente da República tem direito, se cria uma quarentena de que aquele sujeito não pode ir mais uma vez para aquele mandato. Se ele quiser servir na política, ele vai para outras esferas de disputa. Mas eu sou apenas um paraibano, repito, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, mas muito convicto de que todos nós temos que dar uma contribuição ao nosso Estado, ao nosso país, e transformar o nosso inconformismo, a nossa indignação em atitudes concretas. Ariano Suassuna diz que o sonho bota a gente para frente. Jabel Belchior diz que viver é melhor que sonhar. Eu sou um sonhador, mas eu sou um sonhador que vive e que age. A minha disposição de estar nesse momento também é uma mensagem nesse sentido, de que a gente precisa fazer as coisas, mesmo aquelas que nos trazem dores, dificuldades, renúncias e que nos cobram muito preço. Nesse presente instante, o cidadão brasileiro tem que se sentir encorajado a dar uma contribuição. Tem gente com a cabeça muito pensando em ter uma mente positiva. Eu prefiro ter uma voz ativa. Sempre usei minha voz na minha profissão e eu levanto a minha voz nesse instante para, de alguma forma, representar um sentimento de milhares de paraibanos. Muito obrigado, Aron Cid, desejando boa sorte na sua caminhada e buscando uma cadeira lá na Câmara Federal. Bate-papo do JMZ hoje foi com um jornalista, radialista, dono também do portal Mais PB, o Aron Cid, que está colocando seu nome à disposição aí para a Câmara Federal. Até outra oportunidade, se Deus quiser.